Isso da autoexplicação são as únicas matérias públicas que restam nas nossas sociedades. Não há outras. São, digamos assim, as duas grandes atividades que têm direito de cidadania. Não são já absolutamente automatizadas, absolutamente silenciosas, absolutamente inerentes a qualquer coisa que está numa zona cinzenta, mas estas são as únicas dimensões explicitadas. E eu perguntaria, o que é que segrega uma tal comunidade? O que é que invertendo agora a questão, o que é que segregaria uma comunidade que fosse inoperante e que fosse inconfessável? Bom, eu não estou a dizer que, obviamente, uma tal sociedade apareça numa posição utópica para estes dois autores, mas ela aparece precisamente como uma possibilidade de pensamento. Bom, evidentemente, uma tal sociedade seria uma sociedade capaz de se apresentar na própria surpresa que ela é, ou que ela seria, na sua própria surpresa. Seria uma sociedade capaz de ser surpreendente. E aqui está um pouco a minha ideia, que é esta ser surpreendido pelo que aí está. Não é que a surpresa tenha a ver com uma qualidade, um traço óntico, seja do que for. Portanto, não é uma qualidade, a surpresa não é uma qualidade de nada, muito menos de uma sociedade A ou B, mas a surpresa é precisamente aquilo que está aí. E é aquilo que está aí enquanto surpresa. E, avançando um pouco mais, eu diria que para Nancy a ontologia é apenas isso. É que o que aí está é surpreendente. Não precisamos de qualificá-lo, não precisamos de o inserir numa hierarquia das coisas, dos seres. A surpresa é a própria situação do que aí está. Bom, e então a minha questão é esta: como pensar politicamente a partir da própria surpresa daquilo que aí está? Nós estamos habituados, evidentemente, a um pensamento político que é um pensamento que tem sempre uma tarefa não explícita na maior parte dos casos, mas que é uma tarefa obsessiva. Não deixar surpreender-se. A política não quer se deixar surpreender. A atividade política é uma atividade orientada para o confinamento da surpresa, do surpreendente, para a sua anulação. Portanto, ora, isto não quer dizer que, obviamente, a surpresa não ocorra necessariamente e por força da própria atividade do político, nesse sentido, mas o que nós hoje vemos é um discurso político e uma, se quiserem, uma arquitetura e uma engenharia política que está cada vez mais orientada para o confinamento do surpreendente. São sociedades as nossas sociedades são sociedades que, de alguma forma, também não só orientam todo o sentido político para este amestramento do surpreendente, mas também dissolvem o político naquilo que o próprio Nancy chamou a totalidade das esferas da existência. E a totalidade das esferas de existência é uma evocação de Marx. Bom, há evidentemente aqui uma referência à própria vontade no pensamento de Marx de precisamente ultrapassar uma política que seja sempre a determinação de uma imposição de um determinado grupo, de uma determinada classe, de um determinado setor de atividade sobre
o resto da existência. Ora, o Nancy, sobre precisamente esse desejo de Marx, ele a essa altura diz: Marx ignora que a separação entre singularidades, que estaria na tal totalidade, a tal dissolução da política da totalidade das esferas da existência, ele diz: Marx ignora que a separação entre singularidades, que aí seria ultrapassada e suprimida, não é de facto uma separação acidental imposta pela autoridade política, mas antes a separação constitutiva da disposição. Eu estou, fim de citação, portanto, o certo do Nancy. Bom, o que é que ele quer dizer com isto? Bom, o que ele quer dizer com isto é vamos recuar, vamos mais atrás de uma inserção dos fenómenos políticos na própria formação histórica, na sua própria formação histórica. Vamos mais atrás. Vamos precisamente à própria posição ontológica das coisas. Porque atribuir ao político aquilo que simplesmente aí está é, por um lado, uma necessidade e, por outro, um perigo. E esta tensão entre a necessidade e o perigo extremo formam depois o próprio caminho de um pensamento de Nancy sobre a sociedade. A política, para Nancy, não procede de uma situação originária, não é uma espécie de formação fundacional ou uma usurpação do fundacional, mas é antes uma aporia numa comunidade que precisa de se preceder a si própria para ser fundada. Quer dizer, o político é muito isto, quer dizer, construir uma situação antecedente, que é sempre imaginária, mas que é sempre projetada nesse antecedente. E a partir daí o político avança dentro dessa fundação. Portanto, o pensamento político é, para Nancy, sempre um apelo subreptício à metafísica da origem comum, a essa ficção de uma origem comum, de uma gênese comum dos membros da sociedade. E Nancy vai, obviamente, mais longe ainda do que esta ideia dos cidadãos, a ideia grega da cidadania. Não é? Mas essa é a ficção fundamental da política, de que ela provém de uma situação comum, original, dos membros da sociedade. Não há situação comum, original. Não há ponto de partida para Nancy. E, portanto, torna-se muito claro para Nancy, por exemplo, um comunismo que celebra a sua fundação, não é? Um comunismo de qualquer história que celebra a sua fundação, ele é relativo a tudo. Essa fundação e essa celebração, sobretudo, que é a sua própria existência, portanto, a sua própria existência é a celebração dessa fundação, mas essa celebração é sempre relativa a tudo, menos a uma coisa, que é o comum. O comum, por excelência, está sempre ausente da celebração. O comum é incompatível com a celebração. Não. Bom, portanto, há aqui uma série de dimensões que eu poderia aqui evocar. Por exemplo, não é aqui o espaço para estarmos a discutir qual é a descrição que Nancy faz do ser. Mas evoco aqui apenas o título de uma das obras de Nancy, que é altamente significativo e que vos dá logo algo dessa reflexão. Ser singular plural.
ser singular plural. Être singulier pluriel. Bom, os termos estão apostos uns aos outros. Não há uma sintase definida para estes termos. Eles, por um lado, poderiam ser equivalentes absolutos uns dos outros. A própria ordem sintática não é relevante nesse sentido. E, portanto, o ser é singularmente plural, mas também é pluralmente singular para Nancy. Evidentemente, outra chave do político, se quiserem, a relação da singularidade e da pluralidade. E começa a aparecer aqui a própria figura do mundo, evidentemente. O mundo como coexistência capaz de, aparentemente, reunir as existências, mas essa reunião é, evidentemente, problemática. Ora, o singular plural é o político, logo. O singular plural é o político. O político não é outra coisa senão a posição desta justaposição, esta posição. O político não é um discurso constitucional. O político não é a organização de um discurso do singular e do plural. O que é que vem do quê? Não é? O que é que vem do quê? Singularidade vem do plural ou são as singularidades de alguma forma convergentes que vão formar o plural das sociedades, o coletivo, se quiser. Não é? Portanto, isto é, reconheceram imediatamente um longo debate sobre o político, sobre, digamos assim, a origem do político e, evidentemente, se há uma desconstrução ativa no texto de Nanciano, é precisamente aqui que ela se situa. Portanto, a inarticulação, esta ausência de uma articulação entre o singular e o plural é o próprio facto político incontornável. E é a exigência política de Nancy. Portanto, Nancy não está a falar apenas em termos de uma metafísica da política, ele está a falar em termos do próprio agir político. Não há agir político que seja para nós relevante que não seja precisamente a colocação desta justaposição, deste posicionamento do singular e do plural. Portanto, e a pergunta é então, o que é uma política em que a singularidade e a pluralidade não têm maneira de formar conjugações, não é? De formar conjuntos, de formar unidade, de formar sistema, de formar um modelo. O que é política quando essa possibilidade não está lá? Nós vemos claramente que ela não está lá. Há espaçamento, evidentemente. Há espaçamento. O que é que nós fazemos politicamente nesse espaçamento? Um termo regressa aqui a ideia do mundo. Um mundo não é precisamente um palco, não é uma coisa externa à existência, ele não é uma adição extrínseca à existência. O mundo é, portanto, algo que está impossibilitado de representação, que não cabe na representação, embora, se lembrarem da minha historieta romanesca, a noiva está convencida durante bastante tempo que, no fundo, a sua casa é a representação do mundo. Ela pode habitá-la, aquilo que os alemães chamam de Vorstellung. Está lá, pode habitar a representação. E, de facto, durante muito tempo, a filosofia acreditou que podia habitar uma qualquer representação. Não. O mundo, quanto muito, é uma Darstellung, que é outra coisa, portanto, essa uma exposição.
uma exposição. Uma exposição que é simultaneamente o que se expõe e o que expõe.